Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, convido-os a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 4. E hoje nós estaremos lendo e meditando nos versículos 5 ao 11. Graças a Deus, irmãos, chegou o fim. Hoje é o último dia no livro do profeta Jonas. Um grande privilégio de aprender com esse texto inspirado pelo Senhor. E que Deus fale mais uma vez aos nossos corações. Amém. Jonas, capítulo 4, versículos 5 ao 11. Assim diz, irmãos, a preciosa palavra do Senhor. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Vamos orar, irmãos, uma vez mais? Senhor Deus, fala aos nossos corações, ó Pai. Me usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, com fidelidade à Escritura. Essa é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, aqui estamos diante do último trecho do livro do profeta Jonas. Um livro que muitas pessoas conhecem, um livro que é muito conhecido também entre as crianças, mas se a gente fosse quantificar, talvez a parte mais conhecida do livro de Jonas é a parte do peixe e o final. Ali entre os capítulos 2, 3 e 4, a depender dos detalhes, a gente às vezes não o conhece muito bem. Mas aqui estamos, irmãos, por essa caminhada que Deus deu um chamado, deu uma missão ao profeta de ir testemunhar na grande cidade de Nínive. Mas Jonas se negou, porque Jonas não achava que Nínive era digna da misericórdia do Senhor. Então vimos Jonas no navio, Jonas sendo jogado ao mar. Jonas no capítulo 2 parece que se arrependeu, inclusive é o texto mais usado nessa canção de Jonas que acabaram de cantar. E Jonas reconhece que Deus é misericordioso no versículo 8, no capítulo 2. Mas aí então, no capítulo 3, parece que tudo agora vai andar conforme a gente espera, como leitores desse livro. E aí Jonas vai, e agora ele se dispõe a ir à grande cidade, ele obedece o chamado do Senhor, a palavra vem a segunda vez e ele vai e prega em Nínive. E a cidade, como diz o versículo 3, no capítulo 3, que demorava 3 dias de caminhada para percorrê-la, Jonas, no primeiro dia, ele já desfrutou de uma grande conversão daquela grande cidade de Nínive. Só que com isso, irmãos, a mensagem de Jonas era que em 40 dias todos seriam destruídos. Jonas não contava que Deus era um Deus misericordioso com aquele povo. E todo mundo se converte, do menor até o maior, animais jejuam, os reis jejuam e todo mundo ali jejuava. Só que quando chegamos no capítulo 4, depois desse 3, parecia que tudo iria caminhar como a gente espera, nós temos uma quebra de expectativa no livro. Aquele profeta que parecia que tinha se convertido, aquele profeta que parecia que tinha olhado para o Senhor mais uma vez, como deveria desde o começo, agora ele fica irritado. Jonas fica desgostoso. Mas não é um desgosto qualquer. O versículo 1 do capítulo 4 diz que Jonas ficou desgostoso extremamente. Jonas ora ao Senhor reclamando, irmãos, do que Deus havia feito. Olha para o versículo 2. E diz assim: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra?
Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E Jonas, ainda orando ao Senhor, ele faz um pedido: Senhor, me mata, porque para mim é melhor eu morrer do que eu ver a grande cidade de Nínive convertida ao Senhor. Jonas preferia morrer, irmãos, do que ver os ninivitas como seus irmãos. Jonas preferia morrer do que estar em comunhão com aquele povo tão cruel. E aí Deus pergunta: mas é razoável essa tua ira, Jonas? E Jonas sai da cidade, Jonas vai para longe, assenta-se ao oriente, ali faz uma enramada e fica ali embaixo, com a expectativa ainda de que Deus mudasse de ideia e destruísse a cidade. E aqui, irmãos, chegamos no versículo 6. E a primeira reflexão, irmãos, que eu pergunto é: por que Deus faz perguntas? Esse texto do capítulo 4 é cheio de perguntas, é como se fosse um diálogo de Jonas com Deus. Alguns teólogos argumentam que as perguntas de Deus na Bíblia indicam uma deficiência no seu conhecimento, como se Deus não soubesse. Mas, irmãos, essa visão está em desacordo com o ensino bíblico. Por exemplo, Jó, no capítulo 28, no versículo 24, diz: olha para os confins da terra e vê tudo debaixo dos céus. Além disso, irmãos, essa abordagem não faz sentido nas passagens em que Deus faz perguntas. Quando, por exemplo, ao cair em pecado, no capítulo 3, Deus pergunta a Adão: onde você está? Você comeu da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse. Não foi porque Deus não sabia onde Adão estava ou o que ele havia feito. O objetivo era fazer com que Adão compreendesse a enormidade de seu pecado. Da mesma forma, quando Deus pergunta a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não foi porque, irmãos, Deus não sabia sobre o primeiro assassinato da raça humana. Em vez disso, foi para exigir um relato das ações de Caim com suas próprias palavras. As perguntas de Deus, irmãos, escreve um teólogo Peter Williams, que diz: tem o objetivo de nos ensinar algo ou de nos expor nosso interior quando somos culpados de pecado ou desobediência. Portanto, sempre que lemos a Bíblia e nos deparamos com Deus fazendo uma pergunta, devemos nos perguntar: Deus está dirigindo essa pergunta a mim? E, em caso afirmativo, o que devo aprender com ela? Então, volte os seus olhos, irmãos, para o versículo 6, que após Deus fazer uma pergunta, Jonas sai da cidade de Nínive, e aí Deus faz nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, com o objetivo de fazer sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Só que o que acontece? No versículo 1 a gente leu que Jonas ficou desgostoso extremamente. Agora no versículo 6, Jonas se alegra em extremo por causa da planta. Então o que a gente percebe, irmãos, é que Jonas era alguém muito intenso. Jonas ficava triste muito rápido, irado muito rápido, mas também ele se alegrava em extremo, de forma muito rápida. Só que a relação que a passagem nos traz é que Jonas fica irado extremamente, porque Deus converte pessoas, mas Jonas fica alegre extremamente por causa de uma planta sobre a sua cabeça. E o versículo 6 diz que Deus, com a sua misericórdia, cria uma planta, a fim de que a planta fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, para que Jonas não ficasse desconfortável no deserto. Então Jonas fica muito feliz por causa dessa planta. Irmãos, e olhando para esse texto, eu me lembro de mim. Talvez você se lembre de você também. De como, irmãos, como nós não somos sábios, muitas vezes. Como muitas vezes, por causa dos nossos desejos, por causa do nosso coração, nós ou ficamos muito tristes ou muito alegres, sem ter porquê. Parece que a nossa vida é movida somente pelo que desejamos. Parece que a nossa vida é movida somente pelas coisas e não pelas pessoas. Parece que a nossa vida é movida, irmãos, por aquilo que as pessoas dizem que eu devo ser ou que eu devo achar, e não pelo que Deus diz que eu devo fazer. Nota, Deus deu uma missão a Jonas, Jonas deveria pregar, ele pregou, as pessoas se convertem e ele fica irado. Mas aí, por causa de uma planta que faz sombra sobre a sua cabeça, Jonas fica muito feliz. Note o que o autor está fazendo aqui. Como é que Jonas
É o primeiro pregador da humanidade que vê que todo mundo se converte com a sua pregação. E ele fica irado por isso. Mas por causa de uma planta, ele fica muito feliz. Irmãos, e aí o que é que acontece? Olha para o versículo 7. Mas Deus, nos dias seguintes, ao subir da alva, enviou o verme, o qual feriu a planta. E esta se secou. Então note, o que aquela felicidade extrema de Jonas tinha acontecido por causa de uma planta, Deus agora designa um verme para matar a planta. Irmãos, e a mesma palavra de enviou, designou, é a mesma palavra que Deus designou o grande peixe, que Deus designou uma tempestade para o barco, que Deus designou um verme para matar a planta, e depois Deus vai designar um vento muito quente. Então Deus designou tantas coisas, irmãos, nesse livro de Jonas. Só que o que é que acontece? Jonas prova de uma felicidade extrema, a planta morre, e no versículo 8, o sol nasce e Deus manda um vento muito quente. De forma que o sol bate na cabeça de Jonas e ele, dependendo da versão que você está lendo, diz que ele desmaia, que ele desfalece. E ele pede para si a morte de novo e ele diz, melhor me é morrer do que viver. Irmãos, note que a felicidade de Jonas estava apenas no seu querer. Deus já tinha afastado a ira da cidade de Nínive. Deus já tinha afastado a ira daquela grande cidade cruel que Jonas estava indignado. Mas o que nos parece agora é que o profeta de Deus, que vivia no meio do povo de Deus, que era responsável por mandar e ensinar a palavra de Deus, no lugar de ele se alegrar, de ele discipular aqueles novos convertidos que ali estavam, que eram seus irmãos, agora, ele fica irado. E, irmãos, Deus envia um verme e mata essa planta. Deus também manda um vento bate na cabeça de Jonas e Jonas desmaia. Para Jonas provar um pouco, meu irmão, do que Jonas estava querendo para aquela grande cidade. Jonas estava querendo destruição, irmãos. Jonas queria que todo mundo ali fosse morto. Jonas queria que todas as pessoas ali provassem do juízo de Deus. Tanto é que no versículo 2 ele diz que sabe que Deus é misericordioso, que Deus é justo, compassivo, e por isso que ele queria fugir. Só que no versículo 8 do capítulo 2, Jonas provou da misericórdia do Senhor. Jonas, enquanto ele estava se afogando, Deus manda o peixe, o engole, e aí ele diz que Deus é misericordioso. Só que quando aquela misericórdia é para os outros, Jonas não aceita. Irmãos, somos indecisos muitas vezes. Só queremos aquilo que é o nosso bem. Muitas vezes somos cegos para o que Deus quer de nós. Poucas são as vezes que nós nos perguntamos o que é que Deus quer na minha profissão. Ou para os adolescentes e jovens, o que é que Deus quer que eu seja na faculdade. Ou para os adultos, parece que às vezes a gente vai vivendo no automático. Está tudo bem trabalhar, a gente dorme, no domingo a gente vai para a igreja, está tudo bem, os filhos vão crescendo, uma hora eles saem de casa, está tudo certo. Mas poucas são as vezes, irmãos, que nós nos indagamos a respeito do que Deus quer da gente. E parece que Jonas sabe o que Deus quer dele, só que ele não aceita. Ele não aceita a missão de Deus para a sua vida, a ponto dele pedir a morte várias vezes, irmãos. Deus manda um verme, mata a planta, manda um vento que cai na cabeça de Jonas e ele desfalece. E ele fala, Senhor, melhor me é morrer do que viver. E parece, irmãos, que muitas são as vezes hoje, onde muitas pessoas não sabem lidar com frustrações. E por causa de uma frustração extrema, pessoas desejam a morte diariamente. Vemos jovens que não ficam mais no trabalho tanto tempo porque foram frustrados. Ou são pessoas que mudam de um curso para outro na faculdade porque foram frustrados. E aí a gente também vai ver um reflexo na sociedade de pessoas que mudam de casamento ou pessoas que mudam de namoro como se fosse uma roupa descartável por frustração. Pessoas que mudam de igreja o tempo todo por frustração, porque não era aquilo que esperavam. Só que o que eles não contam é que vai ter frustração na outra igreja. Vai ter frustração no outro trabalho. Vai ter frustração com outra pessoa. Só que ele acha que não.
E Jonas fica frustrado a ponto de pedir a sua morte mais uma vez. Então Deus, irmãos, faz uma pergunta a Jonas e diz: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Note que Deus dá mais uma oportunidade para Jonas perceber aonde é que ele estava se enfiando ou o quanto que ele estava afundado, irmãos, no seu próprio pensamento. Mais uma oportunidade Deus dá e pergunta: Jonas, tem sentido isso que você está fazendo? Irmãos, e parece que às vezes a gente precisa de perguntas assim. Parece que às vezes a gente precisa de perguntas assim, de Deus ou de pessoas enviadas por Deus para nos confrontar. Eu não sei se os irmãos já tiveram uma experiência assim, eu já tive uma experiência assim. Ainda no colégio com uma amiga, onde ela me confrontou a respeito de um namoro em que eu namorava uma não crente. E ela me ligou certo dia e falou: Eduardo, me diga uma coisa. Eu fiz: rapaz, me chamou de Eduardo, já não é uma coisa muito boa. Você vai casar com essa menina? Eu fiz: não. Ela fez: pronto, era isso que eu queria ouvir. E desligou. Eu fiz: então tá bom. E a partir dali, irmãos, acabei meu namoro e nunca mais voltei. E a próxima namorada foi Fernanda, minha esposa. Graças a Deus. Só que veja, irmãos, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso pecado, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, que nós precisamos de pessoas para nos chacoalhar e dizer: meu filho, o que é que você está fazendo? Tem sentido isso que você está fazendo? O que é que você pensa que está fazendo? E aí você cai em si e fala: é verdade. Só que, irmãos, Deus faz isso com Jonas. Fala: Jonas, é razoável isso que você está fazendo? E ele responde. E o que é que ele diz? Olha para o versículo 9. É razoável a minha ira até a morte. Irmão, Jonas estava inflexível com o seu desejo. Jonas estava inflexível com o seu ódio por Nínive. Até Deus já tinha perdoado Nínive. Deus já tinha agido nessa cidade. Mas Jonas se achava mais justo do que Deus e queria morrer. Só que olha, irmãos, agora Deus, no versículo 10, faz uma pergunta, versículo 10 e 11, uma pergunta tocante para Jonas. E diz assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então note que o argumento de Deus é: Jonas, você está tendo compaixão de uma planta que você não fez nada. Uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. E você ficou muito feliz e muito triste. Só que a grande cidade de Nínive, com 120 mil pessoas, se converteram, se arrependeram dos seus pecados, e eu não tenho que ter compaixão deles, sendo que você tem compaixão da planta. Irmãos, e a gente olha para esse texto e fala: e cadê o resto da história? Parece que a história acabou sem um fim. Parece que o texto acabou aqui, a gente fala: tá, mas e agora? E Jonas, e aí? Como é que Jonas ficou? O que é que aconteceu depois? Irmãos, e é de forma proposital que o autor faz isso. Porque lembra que Jonas escreve isso para os seus conterrâneos israelitas. E essa história fica em aberto para o que o autor também se perguntasse: e Deus não podia ter compaixão de Nínive? Deus converteu toda aquela cidade, que foi cruel conosco, que foi cruel com o povo dele. E Deus converteu, eles se arrependeram. E nós não vamos ter compaixão deles, assim como Jonas? E note, irmãos, que Deus faz essas perguntas e confronta o seu profeta. E o que nos parece, irmãos, opinião própria? E aí, Jonas, se arrependeu ou não? Jonas continuou crente ou não? Eu, pessoalmente, acho que sim. E por quê? Porque Jonas escreveu essa história. Porque Jonas escreveu essa narrativa para ensinar o povo de Deus e mostrar de como o seu pensamento pecaminoso, como o povo não deveria agir como ele. Então a minha perspectiva é que Jonas escreve já mais velho, arrependido, e dando o relato para aquele povo e fala: olha,
tenham compaixão de Nínive. Eu não tive naquele tempo. Irmãos, o livro de Jonas é algo que é muito interessante. Porque muitas vezes a gente olha para Jonas somente como Jonas sendo um profeta fujão. Mas o livro é também sobre Jonas. Mas ele não é o personagem principal. O personagem principal da história de Jonas é o seu Deus, irmãos. O Deus que é misericordioso. Um Deus que é compassivo. Um Deus que trata o pecador com paciência. É um Deus que perdoa. Um Deus que faz aliança também com povos pagãos. Um Deus que converte pecadores e converte quem Ele quer. Não quem nós queremos, irmãos. Então a história é sobre um Deus que é misericordioso, um Deus que trata pecadores com misericórdia, um Deus que olha para um profeta que foi comissionado e não quer agir conforme a sua missão, e Deus o resgata com misericórdia. Ele fica irado, mas Deus continua tratando com misericórdia. Um povo cruel que matava israelitas, e Deus trata com misericórdia. Um Deus que é justo e olha com misericórdia para o incrédulo. Irmãos, estamos diante de uma história de um Deus que é amoroso com o seu povo. Um Deus que ama a sua criação. Um Deus que não só criou, mas que preserva toda a sua criação. Irmãos, e que maravilha estarmos diante do Senhor. Porque o mesmo Senhor, quem falou com Jonas, Ele continua falando a nós hoje. É o mesmo Deus que continua se relacionando conosco. É o mesmo Deus que, assim como chamou Jonas, nos chamou. É o mesmo Deus que, quando comissionou Jonas, Ele também nos comissionou a sermos santos como Ele é, por exemplo. Mas, irmãos, ao olhar para a vida de Jonas, eu tenho que pensar, Senhor, eu sou igual. Quantas foram as vezes, Senhor, que o Senhor não me mandou fazer algumas coisas e eu fugi? Quantas foram as vezes, Senhor, que eu olhei para aquelas pessoas que estavam ao meu lado e eu não quis pregar para elas porque eu não tinha nem esperança que elas fossem se converter? Quantas são as vezes, Senhor, que eu oro ou eu orava por pessoas e eu nem oro mais porque eu não tenho nem mais esperança? Quantas são as vezes, Senhor, que eu tenho importado mais com as coisas do que com as pessoas? E a vida de Jonas, irmãos, o livro de Jonas, nos leva a isso. A nos identificar como pecadores diante de um Deus que é santo. De pecadores que não somos nada, irmãos. Mas que parece que muitas vezes arrogamos para nós mesmos justiça. E que somos justos e determinamos quem pode ou não pode ser salvo. Só que, para surpresa de Jonas, olha para o versículo 6, no capítulo 3. Jonas falava, eu vou pregar de qualquer jeito. Só que no versículo 6, a notícia de Jonas chega ao rei. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Um rei fazendo isso, meu irmão. Imagine o rei de uma nação convertido, humilhado e com vergonha de tudo que ele havia feito. E no versículo 9 ele diz, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Meu irmão, esse rei entendeu uma coisa que Jonas não havia entendido. De que ele só ficaria vivo se o Senhor o perdoasse. Irmãos, graças a Deus por causa do nosso Senhor. Graças a Deus por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Graças a Deus, irmãos, porque o Senhor que está aqui no livro de Jonas é o Senhor que está com a sua igreja. É o Senhor quem ama o seu povo. É o Senhor que está no meio do seu povo. É o Senhor que está quando cultuamos. É o Senhor que nos serve à mesa na ceia. É o Senhor quem canta conosco quando cantamos no culto. É o Senhor quem nos ouve quando oramos. É o Senhor que fala conosco quando lemos a sua palavra. É o Senhor que se relaciona, irmãos, pessoalmente com cada um dos seus filhos. Nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor, pela sua misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, afirma o apóstolo Paulo, nos deu graça. Fomos salvos mediante a fé em Cristo. Louvado seja o Senhor.
Deus continua agindo. Deus continua convertendo pessoas. E Deus continuará até a volta do Senhor Jesus. Só que a pergunta fica, meu irmão, para quem que nós temos testemunhado? Onde é que nós estamos testemunhando? Eu tenho testemunhado na minha escola, eu tenho testemunhado na faculdade, no meu trabalho, na minha família, pessoas que não conhecem o Senhor. Porque, irmãos, pessoas precisam ouvir a graça do Senhor. Pessoas que não conhecem o Senhor precisam ouvir o que é que Deus fez na sua vida. Foi aquilo que o pastor Felipe falou hoje pela manhã. De pessoas que têm um testemunho do que Deus fez na sua vida e eles param de contar. Meu irmão, pessoas não conhecem o Senhor. Pessoas estão caminhando para o inferno. E você tem a palavra, irmãos, que traz vida ao morto. E louvado seja o Senhor. Essa palavra que nos salvou. Essa palavra, Senhor, essa palavra que nos redimiu. Essa palavra que nos alcançou. Mas, meu irmão, que nós prestemos atenção em quem está ao nosso lado. Das coisas que acontecem ao nosso redor. Parece que estamos focados somente em nós mesmos. Na promoção, no nosso trabalho. Estamos o tempo todo apressados. Nunca parece que estamos contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus tem confiado pessoas nas suas mãos, meu irmão. Deus tem confiado pessoas nas suas mãos. Se você é um líder de um pequeno grupo, se você é pai ou mãe de família, se você é um filho, se você está na escola, no trabalho, Deus tem confiado pessoas nas suas mãos. Ame ao Senhor de tal forma que você vai testemunhar dele para essas pessoas. Jonas testemunhou, irmãos, contra a sua vontade. Mas o que ele não sabia é que mesmo contra a sua vontade, Deus agiria. E esse mesmo Jonas, contra a sua vontade que testemunhou, ele escreve essa palavra, esse texto para todos aqueles israelitas que foram depois. Ensinando sobre a sua rebeldia, mas creio eu, arrependido de tudo que ele havia feito. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus não nos trata como merecemos. Que Deus olha para nós com misericórdia. Imagina se Deus tratasse Jonas como ele queria tratar Nínive. Imagina, meu irmão. Imagina se Deus nos tratasse por causa dos nossos pecados. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer numa cruz, mas que Ele ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. E Ele conquistou a salvação para nós. Ele nos fez herdar coisas que eram somente deles, irmãos. Nós fomos feitos filhos de Deus. Somente um era filho de Deus. E nós fomos feitos filhos de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Deus nos ama, meu irmão. Mas Deus me ama porque Ele olha para mim e vê a Cristo. E louvado seja Deus. Essa história me ensina, meu irmão, que a gente vai tropeçar muitas vezes. Essa história nos ensina que nós vamos ser rebeldes muitas vezes. Que nós não vamos querer fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Que nós vamos querer fugir. E vamos até fugir. Mas mesmo nessa fuga, Deus vai usar dos seus meios para trazer de volta. Talvez pessoas que não estejam mais no nosso meio, que já estiveram. Meu irmão, tenha confiança que Deus traz. Deus traz de volta o perdido. Porque em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Se Ele veio buscar, meu irmão, Deus não dá viagem perdida, não. Então Deus traz. Então que a gente louve ao Senhor, que a gente continue firmes, orando pelo Senhor e agradecendo por tudo que Ele fez nas nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer por todo o seu povo até a sua volta. E louvado seja o seu nome.